Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, Isadora Kolnag fala sobre organização pessoal. Gabriela Marques questiona como andam as nossas relações. Finalizamos um bate-papo especial com Luiz Matheus Pacheco e Josiane Pires aborda o tema sobrecarga emocional. Olá, eu sou Danúzia e você está no NAP TV. No programa de hoje, a psicóloga Josiane Pires vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com o final de ano. Aqueles momentos em que ficamos sobrecarregados e não aguentamos mais a rotina. Essa matéria é tudo o que precisamos. Oi, gente! Quero conversar com vocês hoje sobre sobrecarga emocional. Principalmente por quê? Porque está chegando o final de ano, tá bom? A sobrecarga emocional está diretamente ligada ao nosso processo de negligenciar a nós mesmos. Josi, como assim? Então, tanta coisa no dia a dia, a vida vem tão corrida. Nós temos que nos virar como filhos, como pais, como trabalhadores, né? Como professores, enfim. E a gente esquece de quem? Da gente mesmo. E o que acontece? Uma sobrecarga emocional, porque não estamos olhando pra gente mesmo. E essa época agora, do final de ano, tem muitas coisas. Há uma preparação para as festas festivas de dezembro e também é um momento que, querendo ou não, ou seja, consciente ou inconscientemente, a gente faz uma reflexão do ano que passou. E nessa reflexão, claro, ela pode ser muito boa, mas normalmente, frequentemente, ela é um pouquinho negativa. Por quê? Porque a gente lembra que algumas metas a gente não cumpriu e a gente tende a focar nessa parte negativa. O que acontece? Além de todas as tarefas que a gente tem no final do ano, que são muitas, vem também um pouquinho das nossas frustrações. E o que isso pode acontecer? Uma sobrecarga emocional que nos causa alguns desequilíbrios emocionais. Dentre eles, vamos lá, alguns exemplos. Chorar no banho, né? Perder a cabeça com alguém, com algum colega de trabalho no trânsito, coisa que não aconteceria normalmente. Aquela coisa bem do desequilíbrio. Meu Deus do céu, não sou eu não estou conseguindo segurar as emoções. O que fazer, então, se isso acontece nessa época do ano? Primeiro, ficar alerta, né? Se você perceber que em algum momento está um pouquinho desequilibrado, desajustado, que as emoções, você não está dando conta de algumas emoções, acende aquela luzinha vermelha lá, se percebe. Aí se pergunta, o quanto atenção você está dando para você mesmo? Você está conseguindo tirar momentos de relaxamento? Você está conseguindo fazer atividades físicas? Você está comparecendo a um psicólogo, né, a uma psicoterapia? Você está em tratamento ou não? E outra coisa, hoje em dia, eu estou percebendo, assim, a consultório, né, a clínica, assim, que alguns pacientes estão resistentes a tirar férias. Gente, nós precisamos de férias, o nosso corpo, a nossa mente também precisa parar, a gente também precisa de um tempo de ócio e de descanso. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos e o humano como um todo, o corpo como um todo, do dedinho do pé ao último fio de cabelo, passando também pelo nosso interno, pela nossa psique. A gente precisa ser cuidado como um todo e nesse cuidado temos que ter alguns períodos de ócio, assim como as férias, pois senão a sobrecarga emocional ela pode sim nos adoecer, tá bom? Tchau, tchau! Agora, Isadora Kolnag vai falar sobre organização pessoal. Ela já nos deu algumas dicas de como lidar com as tarefas quando moramos com outra pessoa. Mas, individualmente, como é que fica? Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho com você sobre organização pessoal. Sei que esse assunto organização pode muitas vezes nos remeter a organização de armários, gavetas, por cor ou por categoria, mas hoje não é sobre isso que eu vim falar. Vim falar sobre organização pessoal e como que isso é importante termos na nossa vida. Em grande maioria dos casos, é comum a gente imaginar que nós não temos tanto tempo, que o nosso dia é muito corrido,
que parece que o dia nem tem 24 horas, né? Mas o simples fato de organizar e anotar o que a gente realmente faz no nosso dia a dia vai facilitar e vai conseguir visualizar o que realmente você faz no seu dia a dia, na sua rotina. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente se dá conta do que a gente realmente faz no nosso dia a dia, a gente consegue perceber algumas brechas de horário, que são alguns horários que a gente está procrastinando, que a gente está mexendo no celular, olhando as redes sociais, olhando algum vídeo no YouTube, ou até mesmo algum episódio da nossa série, que a gente poderia estar fazendo algo que nós realmente desejamos que esteja acontecendo na nossa vida. Então, eu vou deixar um seguinte desafio para todo mundo. Pegue uma simples folha de papel branco, divida-os em todos os dias da semana, de segunda a domingo, e comece a anotar o que você realmente faz desde o horário que você acorda até a hora que você vai dormir. Bem detalhadamente mesmo. Só mesmo você que vai olhar, você que vai ter acesso a essa planilha. Então seja o mais sincera possível, já que é algo para você. Esse simples exercício de anotar vai fazer com que você consiga visualizar o que você realmente faz no seu dia a dia. Além disso, você vai conseguir entender o que você faz, o que é da sua obrigação, o que você pode delegar para uma outra pessoa fazer e o que é importante na sua rotina que você não pode deixar de fazer e aonde que tá essas brechas de horário aí, esse tempo livre que você poderia estar fazendo algo que você deseja. Sei que um outro fato interessante sobre a organização é que esse exercício de você visualizar e de você sempre anotar, você vai conseguir então entender o que poderia estar acontecendo na sua vida daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses e quem sabe até 1 ano. Eu sei que é impossível a gente prever o que vai acontecer amanhã, né? A gente às vezes nem sabe o que vai acontecer daqui 1 hora no nosso dia, mas o fato de você colocar o seu desejo, né? Colocar suas expectativas em cima daquilo que você deseja que aconteça, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque, poxa, você vai estar indo atrás daquilo que você deseja, né? Então, tudo que estiver ao seu alcance para atingir o seu objetivo, o seu desejo, faça, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Bom, esse é o meu assunto de hoje. Eu sei que pode parecer super simples, apenas anotar o que você faz no seu dia a dia, mas eu acredito que você vai conseguir realizar tudo aquilo que você acha que você não consegue realizar só porque você não tem tempo. Bom, até a próxima. Tchau! Olá, eu sou o Talizene e hoje vamos falar um pouquinho sobre quando utilizar o calor e quando utilizar o gelo em uma lesão. Bom, em traumas, batidas, choques, a gente sempre recomenda que utilize o gelo, né? Por quê? Porque o gelo ele é anti-inflamatório, né? Então, em batidas em que fica roxo, que fica com a pele mais amarelada, uma lesão mais recente, onde ocorre um processo inflamatório, a gente sempre recomenda o uso de gelo, né? Então, quanto tempo que eu tenho que usar? Geralmente, não mais do que 20 minutos, tá? 15 a 20 minutos é sempre o tempo ideal. Por quê? Porque passando disso, o teu corpo já não identifica mais essa diminuição de temperatura. Já ele se acostuma com essa diminuição de temperatura e já não promove essa anti-inflamação, que é o grande poder e benefício do gelo, né? Então, em batidas, em pancadas, em inflamações, por exemplo, naquela dor ciática que puxa para a perna, né? Então a gente sempre recomenda o gelo para diminuir a inflamação, né? Porque ele tem um processo inflamatório, né? Então, nas ites, tendinites, bursites, epicondilites, ite é inflamação. Então a gente sempre recomenda o gelo nessas patologias. Já o calor ele aumenta a circulação, né? Então, se tu colocar o calor numa inflamação, vai aumentar a inflamação. Então, geralmente o calor a gente recomenda em lesões musculares. Por exemplo, um torcicolo, que
tu não consegue mexer, que é de origem muscular, contratura, aquelas dores nos músculos do pescoço, decorrentes de estresse, de tensão. Aí a gente recomenda o calor, que é para aumentar a circulação, né, e diminuir esse processo de contratura, né, e tentar relaxar essa musculatura. Então, nesses casos, a gente acaba recomendando o calor. Né? Então, é bem importante ter essa ideia dessa diferença, porque se tu tiver uma inflamação e aplicar o calor, tu pode piorar a lesão, né? Então, que é o que acontece muitas vezes no consultório. Às vezes, chega o paciente com uma ciatalgia, que é aquela dor ciática, inflamação, e porque fez calor e ele não sei o que aconteceu, mas eu acabei piorando. Lógico, a inflamação piorou, porque tu aumentou a circulação daquela região, né? Então, acabou piorando. Então, lembrete, sempre quando for uma coisa recente, uma batida, um trauma, né? Ou uma ite, uma bursite, uma tendinite, uma epicondilite, uma inflamação, gelo, tempo, 15 a 20 minutos, não mais do que isso. Cuidar também para não queimar a pele, né? Sempre com uma proteçãozinha na pele. E se for uma lesão muscular, né? uma contratura, né? Um torcicolo, aí sim, aí se aplica o calor, uma bolsinha de água quente, né? Para diminuir e relaxar essa musculatura. Aí em relação a quente e frio, nós encontramos também alguns aerosóis, alguns géis, né? Que esquentam, que esfriam, que são quente e frio, né? Próprios em plastros, que às vezes o pessoal coloca, né? Então, quando usar? É bom usar? Não é bom usar? Bom, tudo isso até certo ponto pode ser benéfico, porque tem um poder anti-inflamatório, um poder analgésico, né? Mas é momentâneo, né? A gente sempre tem que ver a causa do problema, né? Ver o que está acontecendo, né? Por que gerou essa inflamação, né? E corrigir esse desalinhamento através da quiropraxia, se há uma restrição articular, através de um ajuste específico, né? Para a partir disso, a gente, aí sim, então tem uma parte muscular, um componente muscular aí, é interessante colocar um emplasto para ajudar a relaxar, é interessante fazer uma bolsinha de água quente para relaxar, mas sempre é importante a gente avaliar para ver o que está acontecendo com o teu corpo, e aí sim, fazer essa opção por um emplastro, um aerossol, que também são outras coisas que a gente pode utilizar que também acabam sendo benéficos, mas sempre lembrando, a gente tem que ir na causa do problema, corrigir e ver o que está acontecendo com o teu corpo, e não apenas mascarar com remédio e com outras coisas que podem só mascarar e não corrigir a causa do problema. E chegou a hora de mais uma psicodica super especial. Após, teremos um intervalo e logo voltamos. Então, a psicodica de hoje é um documentário do Netflix, tá? É o Fire Festival, e a minha proposta é que vocês possam então pensar ele de diversas óticas, assim, né? Olhar pelo lado mercadológico, né? Como uma extrema jogada de sucesso de redes sociais, né? Começando aí por influencers, né? Publicando apenas um quadrado laranja e uma hashtag Fire Festival, e isso se torna rapidamente um sucesso de vendas, mesmo que o festival tenha sido um grande fracasso, lógico. A segunda perspectiva é a gente pensar a influência do mercado, as ambições, né, o quanto que a gente se vende, as possibilidades de, só para dizer que estaria num festival no meio das Bahamas e com grandes celebridades e tudo mais. E a terceira perspectiva, mais voltada para a nossa área, é pensar exatamente que estrutura mental tem esse cara, né, esse fundador do Fire Festival, né, se ele é um neurótico ganancioso, se ele é um pouco perverso ou um psicótico, sabendo que ele colocaria 6.000 pessoas em uma ilha sem alimentação, sem bebida suficiente, né, sem a mínima condição, vendendo uma ilusão, um sonho, que no fim acaba se tornando uma grande roubada, assim. Então assistam e tirem suas conclusões aí. Olá, minha psicodica de hoje é uma série que recentemente estreou na Netflix chamada Raising Dion. Acho que o principal da série, mais do que ver um garoto de 8 anos descobrindo superpoderes, o que é bem legal e dá pra ver em família, é que durante o percurso da série, que está na sua primeira temporada, a gente pode ver a relação dessa mãe com o filho, como criar, que valores dar, além de misturar o universo de quem adora os quadrinhos. Também é um bom drama, é uma boa comédia e tem momentos muito legais, como ver uma criança de 8 anos manuseando
salgadinhos pela casa, fora dos seus horários, assim. É diversão garantida para toda a família, com certeza. Aproveitem! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Estamos de volta. E agora a palavra está com Gabriela Marques, que traz um questionamento muito relevante. Como andam as nossas relações? Dá uma olhadinha na matéria e confere o que ela tem a nos dizer. A pergunta de hoje é: como andam as suas relações? Digo relações de trabalho, relações com os amigos, relações familiares, relacionamento afetivo. Mais importante do que você imagina, as relações sociais nos fazem sentir-se mais fortes emocionalmente. Porque quando trocamos com outras pessoas, descontraímos, muitas vezes na troca, na conversa com o outro, amenizamos o nosso sofrimento, no sentido de que falar, desabafar é bom, alivia, mas também porque a troca, o que o outro vai me dar de retorno, acaba fazendo eu me sentir um pouco mais leve, ou amenizando o meu problema. Muitas vezes estamos numa rotina de correria, trabalho, estudo, ir para casa dormir, no outro dia a mesma coisa, trabalho, estudo, dormir. E acabamos não tirando tempo para sair com os amigos, um happy hour. Tudo isso faz com que entremos em contato com outras experiências, ou seja, as relações humanas, elas são importantes. Tanto para crescermos, amadurecermos, na troca com o outro, nós vamos aprimorando nossa forma de olhar para o mundo, não é mesmo? Então, é importante esses momentos então de risadas,
né, momentos de contar histórias, de falar sobre outros assuntos além do trabalho e de problemas, né? Então precisamos tirar o foco dessa coisa desgastante da rotina e tentar então privilegiar esses momentos de mais descontração, de mais liberdade, que vai nos trazer uma satisfação, e isso vai influenciar até mesmo na nossa autoestima. Às vezes, acabamos acompanhando alguns amigos à distância pelas redes sociais, o que é ótimo, mas em contrapartida, acabamos nos acomodando e deixando de combinar aí uma saída, um encontro, e acabamos nos distanciando, né, na ilusão de que estamos próximos, porque estamos acompanhando ali pelo Instagram, né? Então, nesse sentido, vamos tentar marcar um encontro essa semana, marcar um café com o seu amigo, chamar o seu familiar para um chimarrão, privilegiar então as relações humanas, as rodas de conversa, os momentos informais, que são muito importantes aí para a nossa saúde mental. Estamos mostrando para vocês uma série de matérias com o psicólogo Luiz Matheus Pacheco, que foram resultado de um bate-papo super interessante. Confira a última parte desta conversa, mas se liga que nos próximos programas teremos mais conteúdos desse tipo. Bom, em primeiro lugar, exige uma certa coragem, né? Porque muitas vezes esses aspectos nossos, né, enfim, que tem a ver com o que a gente é de verdade, eles são em alguma medida socialmente não tão aceitos. Quer dizer, às vezes isso diz respeito do nosso círculo social, da forma como a gente foi criado, ou da forma como a gente supõe que o outro espera que a gente seja. E abraçar esses aspectos, às vezes, é meio que abraçar a nossa própria sombra, né? Quer dizer, é um lado nosso que a gente tem um pouco de medo de olhar, tem um pouco de medo de assumir, digamos assim. Mas poder ter essa coragem, né, que, claro, a gente não tem de um dia para o outro, né? Isso é um processo e às vezes é importante, inclusive, a gente poder pensar, né, o quanto a gente quer ou não mostrar isso, porque também nem tudo a gente tem, digamos assim, que abraçar e tá aqui, ó, gente, para todo mundo, vocês têm que engolir. Também não é isso, entende? Mas poder abraçar pra gente mesmo, né, e olhar para isso. Bom, isso tá fazendo sentido para mim. O que isso quer dizer, né? Enfim, poder pensar isso. É nesse sentido que a terapia ajuda de um modo diferente, geralmente, né, enfim, das outras pessoas, porque é uma escuta que não traz esse julgamento, é mais neutra, né, enfim, então pode trazer essa ideia de que, bom, eu posso falar qualquer coisa e aquele profissional não vai me julgar, ele vai me escutar e aí a gente vai ver se isso é tão anormal assim ou se não é, raramente é, entende, mas poder estar escutando e se olhando para isso, de uma forma que às vezes com os amigos não dá, né, porque às vezes os próprios amigos são essa presença que tu comentava de que estão ali julgando, dizendo que é errado, ou se tem o medo que sejam, né? Porque às vezes não é que estejam, mas é porque a pessoa mesma tá projetando aquilo que ela tá cobrando dela mesma nos outros, entende? Então, esse outro que tu perguntou para ela não é um outro encarnado, é um outro que tá em todos os outros, digamos assim, né? Que tá julgando ela, que ela constituiu em algum momento da vida dela. Bom, mas acho que vale a pena, no pensar em felicidade, né, enfim, sempre cada um poder se perguntar, será que aquilo está fazendo sentido, né, quer dizer, e sempre também poder se perguntar se aquilo que a pessoa compra ou aquilo que ela aceita como felicidade, se aquilo tem a ver, sim, com felicidade ou será que tem a ver com prazer, né, e qual é a relação de prazer com felicidade para essa pessoa? Não é que não existe relação nenhuma, porque existe alguma relação, é inegável que existe alguma relação. Ninguém vai ser feliz sentindo dor eternamente, né? Enfim, mas poder se perguntar se ela também não está confundindo, né? E até que ponto aquilo que ela tem como felicidade vem dela ou vem, enfim, de fontes externas. Se isso não é algo que veio talvez de uma propaganda ou de muitas propagandas ou de imagens que são estabelecidas socialmente, né, do que é certo ser, como é certo ser feliz, como se existisse uma fórmula. E às vezes poder justamente desviar da fórmula é o que pode permitir cada um ser feliz ao seu próprio jeito. O programa de hoje termina aqui, mas a gente continua com os nossos canais Facebook e YouTube. Ainda também, você pode nos sugerir algum tema que queira ver aqui no NAP TV. Até a próxima!
Krause Assistencial apresentou NAP TV.